Obrigado. Agradeço a todos, então, a participação da oficina de hoje. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, né? Alguns nomes aqui conhecidos, alguns nomes aqui eu li muito, né? Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui falando um pouquinho sobre o Dublin Core, né? Só lembrando, então, a oficina a gente vai gravar, então quem não puder ficar até o final, né, vai poder compartilhar, vai poder assistir a oficina posteriormente na página da FEBAB no YouTube, né, então não se preocupem. Os slides também ficarão disponibilizados no repositório da FEBAB, então se perder alguma coisa, assim, não se preocupem que vocês vão ter o conteúdo todo, tá? Antes de começar, eu gostaria de agradecer então a FEBAB, ao grupo de catalogação, na realização da oficina. Eu acho que é uma temática interessante para a área, para a gente discutir, refletir, pensar um pouco sobre metadados, sobre o Dublin Core, né? Então, sempre é muito prazeroso para mim, né? Eu comecei a trabalhar com Dublin Core na minha iniciação científica, na graduação, né, em 2011 mais ou menos, há quase 10 anos aí, né, com a professora Plácida e com a professora Raquel. Então, acabou tendo uma bagagem bacana sobre o Dublin Core, né? Bom, por muito tempo eu vejo que o Dublin Core ele acaba sendo um pouco descriminalizado na área, né? Então a gente acaba vendo que, por ele ser um padrão geral, né, do domínio da web, criado para o domínio da web, né, a área tem um pouco de receio de trabalhar com Dublin Core, né? E aí a ideia da oficina de hoje é tentar reverter um pouquinho esses paradigmas que nós temos em relação a ele, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem levantar a mão aqui, tá? Eu peço ajuda também, quem puder, o Fabrício, a algumas observações, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Está aparecendo para vocês a tela? Se puderem confirmar. Sim. Perfeito. Bom, então, sou Felipe Aracaque, né, sou docente do curso de Biblioteconomia da UNB e recentemente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFSCar, né, e sou vice-líder aí do grupo de pesquisa dados e metadados. Tá bom? Trabalhei um tempo no repositório da Unesp, né, a gente trabalha bastante com essa questão do Dublin Core, Fabrício também estava no grupo, né? Então a gente trabalhou muito com essa questão do Dublin Core durante principalmente também, né, quando a gente estava no repositório. Tá? Está na tela cheia? Deixa eu ver. Fabrício, quer falar? Pode falar, Fabrício. Só deixa eu fechar essa última aqui. Bom, agora foi? Tá a tela cheia? Sim. Perfeito. Bom, então vamos lá, né? Em relação à agenda então de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, contextualizar um pouquinho sobre os metadados, né, um panorama mais geral. A gente vai ver um pouquinho do histórico do Dublin Core, vou ser bem sucinto nessa parte do histórico, tá bom? São bastante tempo aí de Dublin Core 95 aí até agora, são mais de 20 anos do Dublin Core aí, né? Então, vou tentar ser bem sucinto também pelo adiantado da hora, tá bom? Vai falar um pouquinho das características, e entramos então no Dublin Core simples, qualificado, e falar um pouquinho sobre o perfil de aplicação, tá?
Bom, gente, eu acho que, não sei se vocês conhecem essa imagem aqui, mas da Relay, ela fez um levantamento em 2009 sobre a quantidade de padrões de metadados que nós tínhamos, né, vendo, então, questão de domínio, comunidade, a função e propósitos, né, então a gente tem uma dimensão muito grande de padrões de metadados, né, isso em 2009, pensando atualmente, 2021, nós temos muito mais, né, se a gente fizer um novo levantamento, atualização dessa imagem aqui, a gente vai ver que tem um universo muito maior de metadados, né? Tem o BibFrame, tem o schema.org, tem, enfim, tem diversos padrões de metadados aí que surgiram não só na área do domínio das bibliotecas, mas em diversos outros domínios, né? E aí o Dublin Core nós temos entre uma das opções, né? Então a gente tem aqui o MARC, que já é conhecido, né? MLDS, BibFrame, o Prêmio para Preservação, domínio arquivístico, tem o EAD, no ambiente web, esquema.org, Dublin Core, no domínio museológico, né? Tem o CIDOC CRM, então uma infinidade de padrões de metadados aí que a gente tem possibilidades para representar os nossos recursos dentro das nossas unidades, né? Dentro das nossas instituições. Bom, e quando a gente fala de padrão de metadados, a gente tem que pensar como uma forma. Tá? Então a gente pensa naquele processo que ele não vai dar o conteúdo, né? Ele só vai falar aquela modelagem, né, de como você vai estruturar essas informações. Né? Então pode ser uma forma redonda, pode ser uma forma com um buraco. Então esses padrões eles vão servir muito mais como formato, né, como forma. Nesse formato muito mais nessa linha de forma, né, de como isso vai ser estruturado dentro do meu sistema. Né? E aí não importa, né, o formato, né, vai importar aí, na verdade, como que vai sair esses dados. Né? Então, vai ser redondo, uma forma de osso, vai ser uma rosa, enfim. Tá? E aí, quem que vai dar esse conteúdo, então, vai ser as orientações, as diretrizes, os códigos de catalogação. Né? Então, pode ser a RDA, a CR, a SPD, e tem muitos outros códigos de catalogação. Né? Se a gente for pensar só no domínio bibliográfico, né? Se a gente for pensar no domínio arquivístico museólogo, na museologia também nós temos muitos outros padrões, né? Muitos outros códigos e instrumentos para falar desse conteúdo. Né? Então, o formato, né? O Dublin Core, né? O Dublin Core, o MARC, né? São esses formatos, né? Como que a gente vai colocar esse recipiente aqui, né? Como que vai ser modelada essas informações dentro do meu sistema, né? Como essas informações vão ser inseridas nos meus sistemas, e aí o que você vai colocar aqui dentro vai ser orientado pelas essas diretrizes, né? Então, você vai colocar a quantidade você vai colocar ovo, farinha, e a quantidade de ovo, a quantidade de farinha, a quantidade de leite, então tudo isso vai ser dado às orientações por esses códigos, esses instrumentos de conteúdo. E aí o Dublin Core ele tem sido utilizado em diversos ambientes nossos, né? Repositórios, principalmente repositórios digitais, né? Então alguns aqui em destaque, né? Da UFSCar, da UNB, da Unesp, da USP, da Embrapa, né? Então são vários repositórios que acabaram adotando o Dublin Core, né? Por quê? Porque ele tem uma estrutura muito fácil, né? Muito simples, né? De lidar com as tecnologias atuais, né? Um pouco diferente do MARC, né? Que ele é bem complexo em relação de campos, subcampos, indicadores, né? Então, dentro de um campo tem um subcampo, tem um determinado indicador, e aquela estrutura vem muito mais da década de 60 e nas tecnologias atuais, muitas coisas ali não fazem muito mais sentido. Né? Bom, por algum motivo, cada uma dessas instituições adotaram o Dublin Core, né? Alguns com um nível mais simplificado, outros com níveis mais avançados, tá? Isso aí depende muito da política de catalogação, né? A política de estabelecimento dos metadados em cada instituição. Tá? Bom, bibliotecas digitais, arquivos digitais, museus digitais, área governamental, dentre muitas outras áreas, têm adotado o uso do Dublin Core. E aí nós temos aqui a iniciativa, né, que gerencia e administra o Dublin Core, que é a DCMI, né, Dublin Core Metadata Initiative. Bom, o Dublin Core ele surgiu em 95, né, em Dublin, nos Estados Unidos, né, e lá, quando ele surgiu, ele já vinha numa conferência da W3C, né, anterior, sobre a questão da representação da informação na web, né, e ali um grupo
começou a surgir, né, pela iniciativa da UCLC e de outros representantes, né, a questão é, olha, vamos discutir um pouquinho sobre como essa representação na web vai funcionar. Né? E aí em 2005, em 95, eles fizeram esse workshop, né, esse primeiro workshop em Dublin, né, que estabeleceu, então, né, um pouco sobre as diretrizes do que seria esses metadados que seriam apresentados. Tá? Bom, Dublin, aí vem a origem do nome Dublin Core, né, o Dublin, pela cidade que estava sendo sediada esse primeiro evento, né, nos Estados Unidos, e o Core porque ele se propõe a ser um padrão núcleo, né, um padrão com elementos mínimos para a descrição de qualquer objeto. Né? E aí pensando no ambiente web, né, na descrição de objetos no ambiente web, né, então ele precisava ser um padrão bem genérico mesmo. Tá? E aí muitos colocam que e aí surge essa questão da descoberta de recursos na web, né, que era a preocupação maior dele. Né? Então, como a gente descobrir esses recursos no ambiente web? Tá? Então, abrangência geral. Então, e aí nós temos a evolução, um pouquinho da evolução desse padrão. Tá? Então, 95 lá surgiu com 3 elementos, né, que foram estabelecidos, né, após muita discussão, uma equipe muito interdisciplinar, que a gente da área da ciência da informação, da biotecnologia em especial, a área da computação, entre outras áreas, né, para discutir, então, quais são esses metadados que poderiam descrever qualquer tipo de objeto. 96 teve alguns dois eventos, né, 2 workshops para continuar a discutir essa questão do uso do Dublin Core, né, e aí houve uma necessidade de ampliação dos 3 elementos para 15 elementos básicos, né, e a gente vê uma construção da possibilidade de intercâmbio desses dados, né, uma sintaxe de arquitetura para trabalhar com essa questão do intercâmbio e interoperabilidade entre sistemas. Né. Então, se a gente está pensando no ambiente web, né, a questão da interoperabilidade é fundamental, né, a gente conversar com outros sistemas, conversar com outras instituições, outros domínios, né, para poder, então, recuperar essa informação dentro do ambiente web, então, dentro desse ambiente da internet. Bom, em 97 teve uma estruturação no uso dos seus qualificadores, né, e começou a se estabelecer, então, olha, eu tenho 15 elementos aqui, mas em alguns contextos eu preciso de informações um pouco mais refinadas, né? Então eu preciso definir um pouco mais a semântica desses metadados que estão sendo definidos, né? E aí começou uma discussão muito grande, né, de 2 correntes, né? Uma corrente que falava que o Dublin Core ele teria que ser um elemento de sua natureza com elementos mínimos para a descrição de qualquer objeto. Né? E a gente tinha uma corrente que falava, não, a gente precisa ter metadados mais estruturados, né? mais metadados para descrição, porque 15 elementos não são suficientes para a descrição desses objetos. Né? Então aí começou meio que essa discussão em 97. Né? Então, um grupo que queria que tivesse um conjunto de metadados mínimos para descrever qualquer coisa, né? E um grupo que queria trazer um pouco mais de estabelecimento de outros, um refinamento maior dessas informações e um aumento desses metadados. Né? E aí, então, o Dublin Core, além de ter os 15 elementos, então ele começa a ter uma nova configuração que a gente chama de Dublin Core qualificado. Tá? E aí a gente começa a trabalhar com a questão do RDF, com algumas outras tecnologias da web semântica. Né? Então, tudo isso a gente vê em 97. Né? Em 98, nós temos a estruturação do DCNI, né, como órgão, instituição, que vai gerenciar essa questão do Dublin Core, né, e normatizar o uso de metadados no ambiente web. Né? E aí eles conseguem uma norma NISO, em algumas normas, começam a trabalhar no estabelecimento desse padrão como uma norma internacional, né, como padrão internacional. E aí em 99, a gente tem o desenvolvimento de grupos de trabalhos Dublin Core, discussões sobre interoperabilidade entre sistemas de metadados heterogêneos. Né, então, começa-se o estabelecimento do Dublin Core efetivamente, né, como padrão internacional.
né? E aí, em 2000, a gente tem algumas definições importantes, né? Primeiro, é o estabelecimento oficial do Dublin Core qualificado, né? Isso chega só em 2000, então a gente tem 3 anos aí de muita discussão, né? De 97 a 2000. Nós temos uma gramática de Dublin Core, né? Então a proposta de um dos especialistas, né, do estabelecimento, olha, eu preciso entender esse metadado, né, a partir das tecnologias atuais, e a gente vai estabelecer uma gramática similar ao que a gente tem numa gramática da língua nossa que utilizamos. Né, e aí eles acabam utilizando o inglês, né, fazem esses exemplos a partir da estruturação de uma frase no inglês. Né. Então, a gente vê muitas definições aqui em 2000, né, e aí eles observam que o Dublin Core ele começa a ter uma proporção muito maior. Né, e aí esses workshops que estavam ocorrendo acabam se tornando conferências. Né, então aí a gente tem um espectro de conferências, estabelecimentos de discussões, trazendo discussões no mundo inteiro, com a propagação do uso do Dublin Core. Né? Então, em 2000, aí foi passando, né, gente? Foi passando esses conteúdos, né? Conforme isso ia ocorrendo de uma forma mundial, né? Então, a gente teve eventos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, em muitos outros lugares, tá? Que eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Em 2015 nós tivemos um evento aqui do Dublin Core no Brasil, né? Muito bacana. Os anais todos estão compartilhados lá na página do Dublin Core, tá? Vou passar aqui. Tá. E aí eu vou partir então para as características do Dublin Core. Tá? Bom, a primeira característica que nós temos do Dublin Core é o princípio 1 para 1. Né? Ou seja, a ideia de que eu tenho, cada recurso ele deve ter uma representação única. Né? Então a gente começa a pensar um pouquinho, né? A gente vê isso muito na questão da representação da catalogação, né? de representar unicamente um livro, um objeto. Tá? Então esse princípio ele permanece no Dublin Core, né? Em geral, os metadados padrão Dublin Core eles descrevem, então, uma manifestação ou uma versão de um recurso. Né? Então, ele vai estabelecer informações sobre uma manifestação, né? Um item, né? Um recurso especificamente. Uma segunda característica que nós vemos do Dublin Core, né, que é o valor apropriado, né, que refere-se então às boas práticas para um determinado elemento ou qualificador em contextos variados. Né? Então, cada área tem a sua flexibilização, né? Cada domínio vai estabelecer vai estabelecer esse conjunto de metadados que vão representar o seu domínio. Né? Então, às vezes pode ser que no domínio das bibliotecas seja um pouco diferente do domínio do arquivístico. Né? Então, a gente tem essas características, né? Então, esse valor apropriado. Então, cada domínio ele tem essa flexibilização de estabelecer essas diretrizes, essas normas. Né? De modo geral, um elemento ele deve manter, então, o seu valor correspondente como a condição de descoberta do recurso. Né? Então, sempre pensando ali no processo de descoberta, né? De representação desse recurso dentro dos nossos ambientes. Simplicidade, né? Então aí o esquema do metadados ele foi criado com o intuito de apresentar um conjunto mínimo de elementos descritivos mesmo, né? A ideia não é criar não foi criar um padrão exaustivo para a descrição de exaustivamente todos os objetos, mas uns elementos mínimos que a gente possa entender que uma descrição mínima de um livro, de um computador, de um mouse, de qualquer coisa. Né? Um site, um blog, né? Muito mais, essas questões vieram muito mais para a descrição de sites e blogs, né? A princípio. Mas ele pode ser implementado em qualquer objeto que a gente queira representar. Né? Então, pelos elementos que ele tem, isso é facilmente perceptível, né? Essa descrição desses objetos. Né? Em relação à semântica, né, então a descoberta de informação é dificultada pelas diferenças terminológicas e práticas descritivas entre áreas ou domínios de conhecimento, né, então isso é um problema. Né, quando a gente pensa em um processo de interoperabilidade, essa semântica, né,
de terminologias diferentes dificulta esse processo, né? Por exemplo, né, quem cria um livro é um autor, né? Quem pinta um quadro, né, é um pintor. Então ele tem apesar de eles serem responsáveis pela criação de um objeto, né, eles têm uma denominação, uma função diferente. Né? Apesar de ter um escritor que vai escrever um livro, né, é diferente de um pintor, né? A técnica é diferente, a estruturação é diferente, mas eles são os criadores desses objetos. Né? Então, a ideia era trazer essa semântica um pouco mais geral, né? Então pensar, olha, se eu tenho variações para a pessoa que cria, né? Então, um escritor, um pintor, um escultor, né? Então, essas variações. A ideia, então, é trazer uma semântica um pouco maior, né? Então, pensar em estabelecimento de um metadado que seja mais abrangente, né, nesse contexto, e assim consiga contemplar todas as áreas. Né? Então, não fica restrita a um domínio, uma área, um domínio do conhecimento específico. Tá? Então, essa é uma característica legal, né, que faz com que o Dublin Core ele consiga abarcar qualquer domínio do conhecimento, descrever qualquer objeto da área do conhecimento. Né? Então, o Dublin Core ele fornece um esquema de metadados genérico, né, mas com semântica universalmente correspondida. Esse princípio garante, então, interoperabilidade semântica seja realizada em diferentes domínios do conhecimento. Aí o consenso internacional, né, então a Dublin Core, o DCME, trabalhou bastante com essa questão da internacionalização do padrão, né, das conferências serem realizadas uma vez ao ano em diferentes países, né, então isso facilita esse processo de internacionalização. Tem estabelecimento de norma ISO, né, que saiu agora recente, acho que 2019, depois processos de representação e interoperabilidade de documentos no ambiente web, né? Então a gente já tem uma norma ISO, já fazia tempo que eles tinham uma norma ISO, né, mas a mais recente, acho que é de 2019, né? Então há esse consenso internacional de que o Dublin Core ele é um padrão de metadados que pode ser utilizado em qualquer domínio, em qualquer país. Né? Tem uma natureza multilingüe, né, multicultural, tá? Então tudo isso eles queriam que ficasse permanecendo no Dublin Core. Bom, a extensibilidade e flexibilidade, né, então embora que o padrão ele seja simples, né, de sua origem simples, né, o Dublin Core ele segue o princípio da extensibilidade, ou seja, né, a capacidade de estender e acrescentar outros elementos descritivos ao esquema de metadados do padrão. Né? Então, se você vê que em algum momento, olha, eu quero fazer uma descrição desse meu objeto, né, desse meu recurso informacional, né, e eu vejo que o Dublin Core simples ele não é o suficiente para descrição, eu posso criar metadados para conseguir representar de uma forma mais adequada para o meu contexto específico. Né? Claro que isso não, sempre é bom destacar que sempre tem que ter muito cuidado nessa criação desses metadados, né? Então, se a gente pensa que eu estou criando um metadado, nem sempre outras pessoas vão saber qual a semântica desse metadado, né? Então isso é sempre é uma possibilidade, né? Mas a gente tem que sempre pensar muito bem em que momento que eu vou criar um metadado, em que contexto eu vou utilizar essa extensibilidade no padrão Dublin Core. Tá? É possível estender o conjunto de metadados com metadados adicionais específicos de um domínio. Né? Então, eu posso ter essas possibilidades. Né? E aí a recomendação, né? Bom, uma vez que você queira fazer isso, né, há essa necessidade de adequar o padrão de metadados do Dublin Core para o seu domínio de aplicação, né, o seu domínio de aplicação, e a gente chama que há uma recomendação de você utilizar um perfil de aplicação, né? Criar um perfil de aplicação para o estabelecimento desses metadados. Né? E aí no final da oficina eu falo um pouquinho sobre ele, mas adiantando, ele vai ter toda a estruturação, né, de documentação, né, de como eu estou criando os metadados, qual é a semântica, em que contexto vai ser utilizado. Então, é quase um manual ali, né? Quase um manual de orientação, de descrição desses objetos.
Tá? Bom, o refinamento, então, nós temos duas opções de refinamento que devem ser consideradas, né? Então, a primeira é a questão da qualificação, né, dos qualificadores, né? Ou seja, o que é esses qualificadores? São elementos de metadados que qualificam e tornam o significado do atributo mais específico, né? Semelhantes aos campos de descrição que a gente tem no marketing, né? Ou seja, se eu tenho lá um metadado criador, mas eu gostaria, né, de especificar, olha, esse meu criador, ele é o autor de um livro, né, ou ele é o orientador de uma tese. Então, eu estou qualificando, né, um pouquinho mais a semântica desse meu metadado. Então, apesar de eu ter ainda aquela semântica, né, de criação, né, e aí eu parto, então, para as ramificações. Olha, é um criador, mas é um autor, é um criador, mas um orientador, ele é um criador, mas é um pintor, ele é um criador, mas é um escultor, e assim por diante. Tá? Então, eu qualifico essas informações. Né? Outro exemplo muito bacana de usar é a data. Né? Eu tenho data de publicação, eu tenho data de, às vezes, questão de submissão de um trabalho, eu tenho data de aceite, eu tenho data... a data de embargo, então eu tenho uma infinidade de possibilidades de data, né? E eu posso qualificar essas datas para representar esse meu objeto de uma forma mais adequada, né? Para não ficar apenas data, né? Eu coloco lá 5 datas e eu não sei qual que é a última data que eu tenho que usar, né? Então, essa possibilidade de adição de qualificadores nós temos também no Dublin Core, né? É possível utilizar esses qualificadores no Dublin Core. Bom, os esquemas de codificação, né, são externos ao padrão de metadados, utilizados para padronizar a representação de determinados valores dos elementos, como, por exemplo, os vocabulários controlados, os esquemas de codificação de conteúdo, notação de sistema de classificação, entre outros. Né? Ou seja, né, eu posso, então, eu vou dizer, olha, esse minha data, né, ela é uma data, tem lá 1 do 1 do 1. 1 do 1 muito fácil, né? 1 do 2 do 5, né? Às vezes eu coloco assim, né? E aí, como que eu vou saber se é uma data que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que é 1 de janeiro de 2005, ou em algum outro lugar do mundo que trabalha com a inversão da data, né? Coloca ano, mês e dia. Né? Então, você vai ser o dia 5 do mês de janeiro de 2001. Né? Então, esses esquemas de codificação, eles vão auxiliar nesse processo. Olha, eu tenho esse metadado, né? Então, data, e aí eu vou colocar um esquema de codificação. Vou falar, olha, como que eu tenho que entender esse valor? Né? Então, ele vai ser dia, mês e ano, ou ano, mês e dia? Então, esses esquemas de codificação, eles vão auxiliar esse processo. Né? Assim como os vocabulários controlados. Né? Então, se eu tenho lá um assunto, né, eu posso dizer, olha, esse assunto é catalogação, mas que ele foi padronizado por um vocabulário controlado da USP, da Unesp, da Biblioteca Nacional. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Foi passando, e não perguntei. Tranquilo, professor. Tá ótimo. Bom, e aí nós temos lá o princípio Dumb-Down, né, que significa, né, a questão da semântica, né, de entender como a gente que determina que o implementador do padrão seja capaz de ignorar qualquer qualificador e de utilizar o valor se fosse absoluto, né, pois embora isso signifique perda de especificidade, mas o valor do elemento sem qualificador deve ser válido e útil para a descoberta. Né? Ou seja, né, o que eu tenho aqui? Né? A gente pensar nessa descrição como uma linguagem, né, como uma forma do idioma nosso mesmo, né, então eu tenho um recurso, tenho uma propriedade com valor X, né, ou seja, né, sujeito, predicado e objeto. Aqui, né, o sujeito tem uma propriedade, que essa propriedade pode ser chamada data, né, e essa data vai ter um valor, né, 2011. Tá? E aí o que esse dumb-down traz, né, deixa eu ver se não está aqui. Mas eu poderia qualificar essa data. Né? Então tem aqui, eu posso ser essa data, pode ser uma data de submissão, é uma data de submissão, uma data de publicação, é uma data de avaliação, uma data, enfim. Né? Eu consigo trabalhar, né, a partir desse princípio que, uma vez que eu qualifico esse metadado, né,
mesmo que eu não tiver, eu tenho duas questões, né? Eu posso qualificar esse metadado, então, eu posso qualificar esse metadado data, como também não preciso qualificar. Né? Então, pensar uma lógica da estruturação da qualificação desses metadados. Tá? Então, uma vez que, se eu tenho data de publicação, eu vou entender. Se eu tenho só data, também eu vou entender. Tá bom? A modularidade, né? Então ele permite a reutilização de atributos em outras estruturas semânticas e sintáticas de padrões de metadados, ao invés de reinventar elementos. Né? Então eu consigo trabalhar em conjunto com outros padrões de metadados. Tá bom? Então eu posso agregar aqui, por exemplo, o BibFrame, o MLDS. Às vezes eu quero fazer a descrição de uma pessoa, né? E do autor de um livro. Então, eu quero colocar a data de nascimento, data de morte, a função dele, a área que ele trabalha, né? O Dublin Core não vai dar conta, né? Mas eu posso utilizar um outro padrão, né? Pode ser o MADIS, né? O MADS da Library Commons, que trata especificamente sobre a questão da descrição de uma pessoa, né? E aí eu posso compor a minha descrição. Né? Então, modularidade eu consigo trabalhar, então, além do Dublin Core, outros padrões de metadados que têm uma mesma estrutura, pelo menos. Tá? Então, posso usar o Dublin Core com MADS, posso usar com MLDS, com MADIS, com BibFrame, enfim, fiquem à vontade aí para pensar em possibilidades. Né? Então, isso é muito legal, né? Porque você não fica restrito a um único padrão. Né? Bom, a modularidade refere-se à construção de metadados em blocos, categorias ou grupos, né? Então eu posso criar lá, eu vou descrever uma pessoa, aí no momento eu vou descrever o assunto, vou descrever a editora, então eu posso criar blocos, né? E cada bloco vai poder ter o seu conjunto de metadados, e aí dentro desse conjunto de metadados, o Dublin Core também pode ser inserido nesses blocos. Tá? Então, interoperabilidade, uma característica importante, né, do Dublin Core, né, que ela pode ser entendida de duas formas. Né? Então, é a capacidade de um padrão de metadados oferecer um conjunto de elementos descritivos que possui unificar diferentes padrões de descrição, e a capacidade de intercâmbio entre registros de metadados, de um padrão de metadados mais simples para um mais complexo. Né? Então, a gente tem a troca de informações entre sistemas. Né? É o princípio daí, a característica da interoperabilidade. Tudo bem, gente? Aqui as características. Alguma dúvida? Ô, professor Felipe, tudo bem? É o Marcelo. Sim. Posso tirar uma dúvida, Marcelo. Então? Vou tirar a câmera aqui, Pode. então, Mas, eu peço desculpas se for rasa, porque realmente é uma dúvida que eu tenho de já ter trabalhado, né? Nem estudado com o Dublin Core. Eu consigo estruturar como é com o Mark bases relacionais com o Dublin Core? Quando eu falo relacionais, tipo, eu tenho Mark bibliográfico, Mark autoridades, daí lá nos pontos de acesso do bibliográfico ele puxa, digamos assim, do Mark autoridades, né? Ele vai criando essas relações. Isso para além de sistemas, né? Os sistemas fazem isso, mas com o Dublin Core também é possível. Eu nunca trabalhei com isso, que eu sempre trabalhei com DSpace, né? E daí não era necessário. Mas ele permite isso? Permite, então, é o princípio da modularidade, que eu acabei de falar. Né? Então, ele possibilita, tem essa flexibilização, né, de você construir esses blocos, né? Por exemplo, eu quero fazer a descrição do meu objeto, do meu recurso, né? Posso utilizar o Dublin Core, como posso utilizar outros metadados para complementar, né? Como eu posso, eu vou descrever especificamente o autor desse meu recurso. E aí eu posso utilizar um outro padrão, pode ser o FOF, pode ser o MADS, né? Como o marketing de autoridade é um pouco mais complexo, né, de você trabalhar, mas se você colocar numa linguagem XML dentro do seu sistema, né, isso vai depender muito do sistema também, né, da funcionalidade do sistema, se ele vai permitir, se ele vai conseguir inserir tudo isso que você quer. Né? Então isso muita coisa acaba se barrando pelo sistema, né, mas pelo Dublin Core, assim, ele não tem nenhuma bloqueio, né, que a gente vê no Mark, por exemplo. Eu não posso criar um campo, se eu tenho que criar um campo, eu tenho que usar aquele 900.
né? E fica tudo jogado lá no 900 e não consigo organizar direito as informações, né? Então, o Dublin Core já é mais livre, né? Então, ele, ó, você faça da forma que você tem que fazer, né? E a aplicação disso aí tem que, o sistema ele precisa dar conta, né? Desse processo, né? De vinculação, né? De um, é, desse registro com registro de autoridade, com registro de uma pessoa, de uma organização, de um assunto, e assim por diante. Porque eu particularmente, só trabalhei com Dublin Core pelo software da Space, né? A gente vai ter o primeiro contato a partir do da Space. Ele é todo textual, uma base única, né? Pelo menos eu nunca trabalhei com versões que se conectassem com outras. Obrigado, viu? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Obrigado. Imagina, obrigado, Marcelo. Acho que o DSpace atual, o 7.0, ele começa a trabalhar um pouquinho mais com a questão do autor, né? E você consegue vincular um pouquinho mais, relacionar alguns metadados ali com o ArcID, né? Então, eu acho que eles estão reestruturando o DSpace ali para conseguir ter um pouquinho mais de conversa, né? Não ficar apenas a descrição do objeto em si, né? Mas as outras categorias também, né? Lá, o Fabrício colocou, né? Que tem a versão do modo de controle de autoridade, né? Eu também acho que eu vi alguma coisa sobre isso. Né? Legal. Eu não trabalho com DSpace 2016, 17, então faz muito tempo mesmo. Mas interessante. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, voltando então, né? Então o Dublin Core ele tem esses 15 elementos, né? Então eu tenho aqui o título, né? Título, assunto, relação, a fonte, a cobertura, tipo, e relacionados à propriedade intelectual, né? A questão de quem criou, né? Então, o criador, o contribuidor, o publicador e a questão dos direitos, né? E a instância que estaria trabalhando mais voltada ali ao recurso, né? Que é a data, formato, identificador e idioma. Eu vou falar um pouquinho brevemente deles. Né? Então, o título, ele vai ser o título do recurso mesmo. Tá? Então, o título que ele é atribuído, né? Então, se eu tenho lá o título de um livro, o título de uma obra, o título de um blog, de um site, tá? Então, o título de uma notícia, tá? Então, o título, a semântica do título ali, ele fica geral. Tá? O assunto é o assunto que você pode atribuir ao recurso, né? Então, ele pode ser qualquer assunto, né? Qualquer estabelecimento de qualquer assunto. Tá? Lembrando que o Dublin Core ele não restringe, né, se eu tenho que usar um vocabulário controlado ou não. Né, eu acho que isso é muito mais a questão da política de catalogação do seu documento que vai estabelecer isso. Né, e a ideia do Dublin Core, né, que ele tenha diretrizes gerais e aí você possa aplicar isso de uma forma mais objetiva no seu domínio e aí você estabelecer esses padrões. Né, então, o legal é essa flexibilização que ele dá. Né, então, você pode fazer definir como que você vai fazer isso. Né? Então, a mesma coisa do valor do título. Né? Eu vou colocar em caixa alta, vou colocar tudo minúsculo, vou seguir orientações mais ou menos da ACR, da RDA. Então, você fica à vontade para estabelecer isso dentro da sua instituição. As relações, né? Metadada relação, é uma relação com outro recurso, né? Então pode ser um pertencimento a um periódico, a continuação de um volume, e aí a gente pode ser qualquer relação que a gente vê de um recurso para outro. Né? Às vezes é um conjunto de dados, tem uma dissertação, e aí tem a publicação do dataset, né? dessa tese, dessa dissertação, desse trabalho. Né? Então, eu posso utilizar esse metadado para relacionar esse conjunto de dados. Né? Então, falar que esse conjunto de dados pertence a essa tese, a essa dissertação. Tá? Eu tenho um vídeo, igual no repositório lá da FEBAB, né? Poderia utilizar, né, a apresentação dessa oficina, né, os slides dessa oficina, e lá no metadado de relação eu posso colocar, olha, se você quiser assistir o vídeo, tem o vídeo no YouTube e colocar o link do vídeo no YouTube. Né? Então, eu tenho essas possibilidades de relacionamento de um recurso para outro recurso. A fonte, né? Então, é um recurso relacionado a partir de um recurso descrito que ele é derivado, né? Então, de onde que ele saiu. Né? Então, por exemplo, essa oficina ela tá sendo realizada no âmbito do segundo encontro do RDA. Né? Então, é a fonte
de descrição dela, né, de onde que ela está surgindo. A cobertura, ela está relacionada ao tema espacial, temporal de um recurso, né, e pode colocar um evento novamente, né, posso colocar aqui, ocorrida no segundo encontro da RDA no Brasil, né, então eu tenho aqui uma cobertura temporal. Posso estar trabalhando também, olha, essa palestra, né, foi ocorrida num local específico, né, se não tivesse presencial, né, seria na UFMG, né, em Minas Gerais. Então, é a cobertura que ele está relacionado, né, onde que ele está vinculado. Né. E o tipo é a natureza ou gênero do recurso. Né. Então, imagem, texto, som, né, então é o tipo desse documento que está sendo descrito. Tudo bem? Esses aqui são os metadados de conteúdo, que nós chamamos isso de conteúdo, né, do documento. Não o conteúdo assunto, mas o conteúdo de elementos de descrição desse objeto. Tá? E aí eu tenho o criador, né, que é uma entidade responsável primária por desenvolver o recurso. E aí pode ser uma pessoa, uma organização, um departamento, né, exatamente quem criou esse recurso. Né, pode ser o autor, o pintor, pode ser uma instituição, pode ser, se a gente está trabalhando com uma legislação, né, a pessoa que criou a lei, né, ou atribuir ao governo. Tá? Então, é a pessoa que tem aí a propriedade primária pela criação desse objeto. Né? No contribuidor, eu tenho uma função secundária na criação desse recurso. Né? Então, poderia ser, por exemplo, o ilustrador de um livro. Né? Aqui é uma pessoa que fez o prefácio, né? Enfim, né? uma pessoa que não é responsável primária, né? Mas que ele tem uma grande contribuição para o desenvolvimento desse objeto. O publicador, né? Quem está publicando, quem é o responsável pela publicação desse objeto, né? Então, uma editora, né? No caso de um livro, seria uma editora. E os direitos são informações sobre os direitos detidos sobre aquele recurso e sobre o recurso. Né? Então, se eu posso compartilhar, se eu não posso compartilhar, se eles têm copyright, se ele tem restrições de acesso. Então, tudo isso a gente vai ter aqui nesse metadado de direitos. Tudo bem? Eu vou passar, tá, gente? A gente está adiantado da hora aqui já também. Na instância, tem, então, de instância, tem a data, né, a data ou o período que é a data associada a um recurso. Né, então, no caso da oficina aqui, seria, então, 10 de novembro de 2021. Né, fui até olhar o celular aqui para confirmar a data, né? Fica perdido às vezes, né? Com ensino remoto. Bom, formato de arquivo. O formato é o formato do arquivo, né? Se eu estou meio físico ou dimensões do recurso, né? Então, se eu tenho, se ele é um documento impresso, se é um livro impresso, né? Pode ser a quantidade de páginas. Agora, se é um arquivo de computador, né? Eu posso colocar a quantidade de kbytes que ele tem, né? Então, quanto que ele ocupa dentro do meu sistema, né? O identificador, né? Uma referência inequívoca do recurso dentro de um dado contexto, né? Então, eu tenho aqui uma identificação desse recurso, né? Pode ser o ISBN, pode ser o DOI, ISSN, então todos são identificadores, o LATES, o ARCID, então identificador de um recurso. Tá? E o idioma, né? O idioma do próprio recurso, né? O idioma que está sendo tratado do recurso. Tudo bem? Tranquilo aqui os 15 elementos, né? A princípio. E aí aqui eu tenho uma descrição desse objeto. Né? Então eu tenho aqui o contribuidor, né? Então tem aqui o contribuidor a Plácida, né? Um contribuidor a Unesp, o criador eu tenho eu, a data eu tenho 2016, o identificador onde que esse documento ele é encontrável, né? A descrição, eu tenho uma descrição, eu tenho uma segunda descrição aqui em inglês, né? Tem uma descrição que é CAPS, e eu tenho aqui o metadado idioma que é puro. Né? Se a gente for analisar a aplicação do Dublin Core simples, né, a gente tem alguns problemas. Né? Eu tenho aqui 2 contribuidores, né, uma pessoa e uma entidade, e pela descrição é difícil de identificar qual é a função dessas pessoas, né, qual é a contribuição dessa pessoa que ela tem em relação à construção desse objeto. Né? Eu tenho aqui uma diferenciação do criador, né, que sou eu, né, o Felipe.
né? Mas o contribuidor aqui eu tenho, bom, eu sei que a Plácida e a Unesp tiveram alguma participação nisso, né? Mas eu não sei diferenciar qual que é essa participação ainda, né? A descrição é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui uma descrição em português, uma descrição em inglês, né? Eu sei porque eu conheço o idioma, mas se eu tivesse um idioma aqui que não conhecesse, seria difícil de identificar, né? E aqui eu tenho a CAPES, né? O que é a CAPES? O que a CAPES tem a ver com esse recurso? Né? Então, o Dublin Core Simples, por si, ele vai descrever esse objeto, né? Mas para alguns contextos, né? A gente vai precisar de uma contextualização dessas informações, né? Aqui continuando a mesma coisa, tem o assuntos, né? Assuntos, tem o título em português e inglês, né? O tipo, dissertação de mestrado, publicador, né? A Unesp de novo, né? Então eu tenho a Unesp aqui e aqui, né? Como contribuidora. Direitos de acesso aberto, identificador. Eu tenho aqui um novo identificador também, né? Eu tenho aqui o identifier, né? Que é um número, é um link random, né? E aqui eu tenho o identifier, que é um número. Né? Então a gente tem vários problemas aqui de ambiguidade. Né? Então como que eu vou estabelecer, né, a diferença entre esse identificador e aquele outro identificador? Né? Como que eu vou estabelecer a diferença entre esses contribuidores ou entre essas descrições? E aí veio o Dublin Core qualificado para tentar amenizar um pouco dessas questões. Né? Então aqui eles criaram alguns elementos de refinamento já pré-determinados. Né? Então o título, posso colocar um título alternativo. Né? Então eu tenho aqui, posso colocar o título em português, agora eu posso colocar o título em inglês, em espanhol. Então isso vai dar um pouquinho mais de entendimento a semântica daquele título, né, desse título que eu tenho aqui. Né? Então eu tenho aqui um título, dois títulos, né? Então um vai ser o título principal, né? E outro vai ser um título alternativo que vai estar em inglês, né, no caso. O criador não tem, assunto não tem. O assunto ele vai ter aqui uma recomendação, claro que não é obrigatório, mas uma recomendação de uso de vocabulários controlados. Né? Então eu posso ter lá a lista de cabeçalho de ação da Library of Congress, da Library of Congress, da CDD, posso colocar uma CDU, né? Então, são recomendações de esquema de codificação. Né? Posso utilizar muitos outros, né? Posso colocar do Agrovoc, posso colocar qualquer um que eu estabeleça para a minha instituição. Né? Bom, na descrição, ele tem um refinamento de descrição. Tá. E a gente tem aqui os elementos de refinamento, né, e os elementos de codificação. Né? Os elementos de refinamento, eles vão definir um pouquinho melhor a semântica desses metadados, e o esquema de codificação, eles vão dar, então, a orientação de como que eu vou entender esse valor dessa informação que está sendo descrita. Tá? A descrição, então, eu posso ter um sumário, né, ou um resumo, abstract, né? Publicador não tem, contribuidor não tem. A data, tem vários elementos de refinamento da data, né? Então, posso ser uma data de criação, de validação, de avaliação, de publicação, data de aceite de um documento, data de copyright, data de submissão. Né? Então, são vários elementos de refinamentos que eu posso agora identificar um pouquinho melhor, né? Qual a diferença dessas datas aqui que eu posso ter dentro do meu recurso. Né? Isso pode ser aplicado em qualquer contexto. Tá? Então, em alguns, para ter dissertações a gente utiliza alguns importantes, né, data de submissão, data de validação, data de publicação, né, que são elementos importantes, né. Para outro domínio também pode ser interessante alguns elementos aqui de refinamento de data. Bom, o tipo, eu acho que aqui eu errei, o tipo não é alternativo, né. É que ele não tem esse alternativo, tá? É só o tipo de vocabulário, que ele vai ter o de codificação, né? Que ele vai estabelecer. O Dublin Core ele tem uma lista, uma relação de vocabulário, de tipos que ele recomenda ser utilizado para definir esse tipo desse objeto, né? Então vai ser um documento textual, um documento imagético, tá? Então a partir desse vocabulário aqui ele vai estabelecer isso. O formato, tem um formato de extensão e de meio, né? Então eu posso ter esse refinamento, né? E aí ele tem um esquema de codificação que pode auxiliar nessa identificação, né? Olha, a extensão, qual é a extensão disso, né? Ou qual é o meio que eu tenho. Então ele vai dar uma proposta aqui de esquema de codificação. O identificador, eu posso colocar uma citação bibliográfica como identificador, né? Ou uma URI, né? Que seria o link, né? O
DOI, o Handle, qualquer URI que possa ser utilizada para identificar um recurso, né? A fonte, eu só tenho o URI como possibilidade de codificação. O idioma, uma sugestão é o uso da norma ISO, né, que vai estabelecer, você não escrever português, ou dependendo do país que você está, né, vai colocar português, em espanhol, em inglês, né? Então ele recomenda você utilizar uma ISO, que isso vai facilitar o processo de interoperabilidade desse registro, né? Relações, ele tem vários elementos de refinamento para relação, né? É uma versão D, tem versão D, é substitui, é exigido por, requer alguma coisa, ele faz parte de alguma coisa, ele tem parte em algum lugar, é referenciado por, tem referências, é um formato D, tem formato específico, está em conformidade em alguma coisa, tá? Então são vários tipos de relações que também podem ser úteis na descrição de alguns objetos, né? Então não é uma simples relação, né? E aqui eu posso estabelecer qual tipo de relação é especificamente dentro da descrição do meu objeto. Cobertura, eu tenho aqui cobertura espacial temporal, né, como elemento de refinamento, né? A proposta é que você tenha isso bem definido e separado, né? E aí nós temos um conjunto de esquema de codificação para definir a semântica, né? Então eu posso usar alguns vocabulários controlados, né? Alguns esquemas de codificação definidos pela Dublin Core, pela DCMI, né? Como posso utilizar um outro, né? Posso utilizar da W3C, por exemplo, para definir o local, né? Novamente, né, esse daqui é pensando muito mais no processo de interoperabilidade, né? Se eu consigo utilizar um esquema de codificação para a descrição da cobertura, eu consigo ter uma interoperabilidade melhor, né? Eu posso colocar, atribuir aqui, e isso vai estabelecer como que eu vou descrever isso, né? E os direitos, eu tenho então direitos de acesso e licenças, né? Então, quais são as licenças ou direitos de acesso que vão estar relacionados a esse objeto. E aí eu tenho alguns elementos adicionais, né? Então, além de eu conseguir ter um refinamento daqueles metadados, né? E aqui eu vou ter alguns elementos adicionais, né? Então, audiência, a proveniência, os detentores de direitos, o método instrucional, o método de acumulação, a periodicidade de acumulação, a política de acumulação. Então, tem alguns elementos adicionais que estão previstos dentro do meu core qualificado. E aí, né, tem uma descrição aqui, utilizando esses qualificadores, né? Eu tenho aqui, então, a data de publicação. Agora eu sei que dessa data, especificamente, é a data de publicação desse documento, não é a data de submissão, não é a data de avaliação, é a data de publicação. A descrição aqui, eu começo a ter esse metadado aqui. Agora eu sei especificamente que essa descrição ele é um resumo, né, sobre esse objeto, né? Aqui ainda não tenho eu não sei ainda a semântica dessa informação da CAPES, né? O que a CAPES está fazendo aqui, né? O idioma aqui português, né? Publicador, aqui o título alternativo. Agora eu sei que então tem o título é oficial, né? O título principal desse documento, né? E o título alternativo, então, que vai sair em outro idioma, né? Então isso muitas vezes a gente utiliza para facilitar a recuperação, né, desse objeto por outras pessoas, né? De outras línguas. E aqui eu tenho os direitos de acesso também, né? Então, especificando mais um pouquinho, né, que é um acesso aberto a esse documento, né? Mas ainda a gente tem alguns problemas, né? O contribuidor não dá para entender, né, o que é a diferença dessa contribuição da Unesp com essa contribuição aqui da Plácida, né? E aí, como a gente faz? Que aí vem, então, o perfil de aplicação do Dublin Core. Tá? Tudo bem até aqui, gente? O Dublin Core qualificado, tudo bem? Antes de a gente começar a falar do perfil de aplicação. Ninguém falou nada. Vou continuar. Então, o que nós temos aqui, então, como perfil de aplicação do Dublin Core? O termo perfil ele é amplamente utilizado para referir a um documento que descreve normas ou especificações
para suportar as exigências de uma aplicação particular, né? Ou seja, a função, a comunidade ou de contexto, né? Então a gente vai ter ali orientações que vão estabelecer como vai ser descrito determinadas coisas, né? Na comunidade de metadados, então o perfil de aplicação ele tem sido aplicado para descrever padrões de aplicações específicas, né? Ou seja, ele vai dar orientações de como você vai acrescentar metadados, né, e qual é a semântica desses metadados e como você vai utilizar esses metadados dentro da sua instituição. Bom, então o perfil de aplicação ele é um documento, um conjunto de documentos que especifica e descreve metadados utilizados para aplicação particular, né, e aí ele vai descrever o que a comunidade quer, né, ou seja, realizar a sua aplicação, né, realizar como a sua aplicação, né? Ou seja, os requisitos funcionais que você vai ter. Então, olha, dentro do meu conjunto de descrição, eu vou pensar no processo de preservação, de publicação. Eu preciso que esse meu sistema, né, esse meu conjunto de metadados, converse com o meu sistema do meu catálogo. Então, tudo que você precisa fazer, isso tem que estar bem descrito, né? Tudo que você quer que essa descrição atinja, né? Ela vai ser definida aqui nesses requisitos funcionais. Tá? Às vezes eu tenho uma exigência da minha instituição de ter identificador, de estabelecimento de identificadores de produção, né? Então, eu preciso pensar em metadados que vão contemplar essa questão dos indicadores, né? Dos indicadores de produção da minha instituição, né? Então, sei lá, quais departamentos têm produzido mais artigos, quais departamentos têm produzido mais trabalhos acadêmicos, apresentação de trabalhos, quais departamentos estão publicando os dados de pesquisa, né? Então, tudo isso tem que estar previsto antes de começar a estabelecer esses metadados, né? Então, tudo que você tem de necessidade, que você quer que a sua descrição ela seja estabelecida, eu vou descrever aqui. Tá? Bom, depois que a gente define todos esses requisitos que eu preciso para determinar esse meu conjunto de dados, o que essa minha descrição precisa fazer, né? Eu posso utilizar os princípios de catalogação para apoiar isso, posso utilizar as tarefas dos usuários que estão descritas nos princípios de catalogação, tá? Então, isso aí fica aberto para cada instituição definir essas questões. Tá? Bom, depois eu faço categoriza os tipos de coisas, né? Ou seja, o que eu vou descrever exatamente? Eu vou descrever o recurso, eu vou descrever a pessoa, eu vou descrever o assunto, eu vou descrever a editora do meu livro, então, você vai estabelecer, identificar, né? O que eu vou descrever exatamente. Então, uma vez que eu identifiquei o que eu preciso, agora eu vou verificar, olha, o que eu vou descrever realmente dentro desse meu conjunto de metadados. Então, isso a gente vai criar um modelo de domínio, né? Então, ele é bem similar ali ao que a gente tem do LRM, do FRBR, tá? Aquela estrutura, né, de entidades, né? De entidades, que são, na verdade, o que eu vou precisar descrever para conseguir representar essa minha informação dentro do meu sistema. Tá bom? Então, aqui é muito mais teórico, né, muito mais discussão de estabelecimento do que eu preciso, e aqui eu vou começar a identificar, olha, eu vou descrever essas coisas, né, sei lá, vou descrever a obra, manifestação, expressão e item, ou eu vou descrever eu vou descrever só a manifestação, ou vou descrever só o meu recurso, e vou descrever a pessoa, o autor ou responsável pela criação disso, que eu acho que precisa, né, sei lá. Não, eu vou descrever também o assunto de uma forma mais detalhada, né? Ou colocar um número de classificação, então tudo isso vai estar dentro desse modelo de domínio, né? Estabelecimento dessas coisas, né? Do que eu vou descrever dentro desse meu conjunto de dados. Bom, enumero os termos de metadados a serem utilizados e as regras para a utilização, né? E aí eu começo a estabelecer, olha, uma vez que eu conseguir estabelecer o que eu vou precisar descrever, né? Quais são os requisitos que eu tenho que descrever,
o que eu vou necessariamente descrever, então eu vou começar a identificar quais são esses metadados que eu vou descrever cada objeto. Né? Então, se eu tenho lá, eu vou descrever o recurso, vou utilizar um padrão de metadados, vou usar o Dublin Core, mais alguns outros padrões, sei lá, eu achei interessante alguns elementos do DB-Frame que podem ser utilizados, né? Pode ser ampliar esse meu conjunto de dados, posso usar o MarkXML, enfim, né? Quais são esses metadados que você vai utilizar para descrever, né? E eu vou também estabelecer as diretrizes de uso, né? Em que momento eu vou definir eu vou utilizar essas informações. Então, eu vou colocar lá, se eu vou descrever uma pessoa, eu vou inverter o nome da pessoa, colocar sobrenome, nome, eu vou utilizar, sei lá, as regras da ACR, as orientações da RDA, ou um outro padrão, um outro instrumento para definir esses conteúdos, né? Então é aqui nesse momento que eu faço essa descrição dessas informações. Tá? Então, aqui lembrando novamente, então aqui eu vou definir o que eu preciso fazer, né? Aqui é como meu sistema vai funcionar para a descrição desses objetos, e aqui são as orientações de quais metadados eu vou utilizar e como eu vou utilizar esses metadados. Tá? E aí, por fim, eu tenho a definição da sintaxe máquina, né, que será utilizada para codificar os dados. Aí é muito mais para a questão de implementação disso dentro de um sistema. Né? Então, eu vou definir, eu vou utilizar uma XML, vou utilizar um RDF, e aí é muito mais muito mais a parte computacional, né, que vai trabalhar esse contexto dessa sintaxe. Tá? Em que momento? E aí, dentro dessa sintaxe, eu vou definir, olha, o título ele vai ter que ser único, eu não posso duplicar o meu título. Ao autor, eu já posso ter mais de um autor. Né? Eu preciso ter uma possibilidade de ter a descrição de mais um autor de um documento. Né? A data de publicação ela vai ser única. Né? Então, bem similar àquele RNR que a gente tem no MARC. Né? Então, ele vai estabelecer um pouco essas questões, né, de restrições que eu vou definir dentro do meu perfil, né, e também como que isso vai ser implementado dentro do meu sistema. Tá? Tudo bem, gente, até aqui? Alguma Professor? dúvida? Oi. Sim. O pessoal estava respondendo lá no chat, tá todo mundo botando que sim, que tá tudo bem. Ah, tá. É porque o senhor não vê, né? Uma Não, das colegas teve um probleminha com o som, mas ela saiu e voltou novamente, deu tudo certo. E um colega perguntou como ativava o microfone. Então, não sei se você pode explicar para ele. É só isso, mas tá tudo bem, tá todo mundo colocando que tá tudo ok. Ah, então ótimo. Para ativar o microfone aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tem aqui o sair, tem os 3 pontinhos, aqui é para apresentação, levantar a mão, a câmera, e aqui é o primeiro item aqui, tá? É só, se ele tá no celular, é só ele clicar no microfone que tá na imagem dele, né? Daí já abre essa lista aqui, esse menuzinho todo. Isso, obrigado, Adriana. O que é isso? Precisando chama. Bom, então vamos lá. Tá acabando, tá, gente? E aí, então, aqui eu tenho a estruturação de todas essas informações, né? Então, o Dublin Core ele estabeleceu como que isso vai funcionar, mais ou menos, né? Quais são mais ou menos o passo a passo que eu tenho que seguir para a construção desse perfil de aplicação, né? Então, os requisitos funcionais, o modelo de domínio, e aí dentro do modelo de domínio vai ser específico para cada comunidade, né? Então, bibliotecas vai ter um conjunto de informações necessárias, para arquivo vai ter um outro conjunto, para arquivo vai ter um outro conjunto, para a área governamental vai ter um outro conjunto, para a área jurídica vai ter um outro conjunto de informações que vão ser necessárias ser descritas. Né? Licença, professor Felipe, Sim, pode falar. Khadija falando. Você falou arquivo? Isso. O arquivo também? Pode, então, o Dublin Core ele pode ser utilizado em qualquer contexto. Tá? Então, na arquivologia, no arquivo eu posso ter, no museu eu posso ter, na biblioteca eu posso ter. A ideia é que ele seja utilizado em qualquer contexto. E aí o perfil de aplicação, ele vai ter vai preservar as características da comunidade que você está.
né? Então, se eu estou num arquivo, estou descrevendo um arquivo, né? A arquivologia, ela tem princípios, conceitos, né? E isso tudo vai ser levado em consideração na hora que eu vou construir esse meu modelo de domínio para a descrição desses meus objetos. Gostei muito de ouvir. Muito obrigada. Despertou aqui, porque eu sou arquivista e estou fazendo biblioteconomia agora, né? Então, bacana. No arquivologia eu não vi essa abordagem, né? A gente trabalha já com o Atom para descrição, ou sistemas mais com algumas ferramentas tecnológicas voltadas para a preservação, mas, logicamente, né, a gente está falando de padrão de metadados. Muito obrigada, excelente, professor. Obrigado. O Atom, se eu não estou enganado, ele conversa muito bem com o Dublin Core. Lá dentro ele tem uma camada que a gente utiliza o Dublin Core também. É similar ao DSpace, né? O DSpace, ele tem a camada que você pode colocar o Dublin Core, né? O Atom, agora esqueci o nome. Excelente, eu vou buscar a posteriori mais sobre isso. Muito obrigada, muito bom. Obrigado a você. Então, o legal é isso, né? Então, você vai construir esse modelo de domínio a partir das características de cada comunidade, né? Então, se eu estou na biblioteca, lógico que eu vou utilizar os princípios, ferramentas da biblioteconomia para construir esse meu modelo, né? Se eu estou na área jurídica, né, tenho princípios que eu preciso entender da área jurídica que vão ser refletidos nesse meu modelo. Na área de arquivologia, a mesma coisa, dentro do arquivo, vão ser princípios. A preservação, eu posso ter características e princípios que eu vou identificar aqui dentro do meu modelo de domínio. Tá? O Dublin Core, essa flexibilidade que o Dublin Core tem, ele é muito bacana porque ele pode ser contextualizado em qualquer comunidade. Então, isso é muito bacana dele, né? Bom, aqui temos conjuntos de descrição, né, que aí a gente vai utilizar os vocabulários de metadados, né, então eu vou definir quais metadados eu vou utilizar para descrever cada uma dessas minhas entidades, né, então um recurso, quais são os metadados que eu vou utilizar para a descrição de um livro, né, título, autor, assunto, palavras-chave, enfim, né, e aí eu vou começar a estabelecer quais são esses metadados, né. Para o autor, eu preciso descrever o nome do autor, a data de nascimento, a data de morte, qual que é a função dele, qual que é a área de atuação, às vezes posso colocar o endereço, o e-mail. Tá? Então, eu vou procurar, então, identificar, respeitando os meus requisitos funcionais, esse meu modelo, né? Então, aqui eu vou definir esses metadados para a descrição desses objetos. Aí a gente tem um artigo falando sobre definição de metadados, muito bacana, depois eu posso encaminhar para vocês também, que vai dar orientações ali de sugestões de como a gente vai definir metadados para qualquer tipo de recurso, né? Depois eu mando isso para vocês também, quando eu mandar a apresentação. Bom, e aí eu vou ter então as recomendações de uso, né, que vai ser definidas em que momento eu vou usar esse elemento, em que momento eu vou usar uma data, em que momento eu vou usar um assunto, se eu vou usar um vocabulário controlado, se eu não vou usar um vocabulário controlado. Tá? Então tudo isso vai estar definido aqui na sintaxe de uso, nas recomendações de uso, e aqui eu vou ter a sintaxe e formato de dados, que então é muito mais a parte computacional, né, como que isso daí vai estar funcionando, né, que a sintaxe que eu vou está operando dentro do meu sistema de informação. Então, basicamente, esse aqui é o modelo que a gente tem de perfil de aplicação, né? E aí, isso é muito legal, porque a gente começa a estabelecer, olha, eu precisava de um entendimento do qual é a função da Plácida, então é que eu posso colocar aqui, né, no contribuidor, ela contribuiu com esse documento, e aí ela foi a orientadora desse trabalho. Né? Ela não foi a criadora principal, mas ela foi a autora. Né? Aqui no caso, a descrição, né, da CAPES. Né? Então eu tenho aqui mais uma qualificação adicionada, né, que é a questão do financiador. Né? Quem financiou esse documento, esse objeto, então ele teve apoio de financiamento da CAPES, né, que foi bolsista por um período aí. Então isso precisava constar, né, que era uma demanda, aí vinha a questão dos requisitos, né, era uma demanda das agências de fomento em especial da FAPESP, né, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, né, de saber qual é a produção que a instituição tinha dentro do repositório, que era financiada por ela. Né, então,
E para não ficar só apenas a identificação, né? Aí foi uma demanda mais da reitoria, né? Para não identificar apenas a produção que tem da FAPESP, já faz a descrição para todas as outras agências de fomento também, CAP, CNPq. Então, era uma prática nossa de colocar, então, olha, esse objeto foi financiado por uma agência de fomento X, né? E aí a gente tem algumas... e aqui tem um contribuidor, né? A contribuição da instituição, né? Que é a Unesp. Então, qual é a vinculação da Unesp aqui em relação a esse objeto, né? E aí eu tenho novos metadados aqui que a Unesp criou, né? Que aí a gente tem essa flexibilização. A partir dessa documentação que foi feita, né? Eu tenho lá alguns elementos necessários que eram necessários para a descrição desses objetos dentro do repositório da Unesp, né? Como, por exemplo, né, o programa de pós-graduação, a área do conhecimento desse programa de pós-graduação, o campus que ele estava vinculado, a questão do embargo também era importante, né? Então, são metadados adicionados, criados, né, para a gente diferenciar um pouco do Dublin Core para saber até que momento eu estou usando Dublin Core, até que momento eu estou usando metadados criados pela minha instituição, né? Foi criado aqui, então, o Unesp ponto, o nome do metadado, né? Graduate Program, Technology Area, né? Então, isso a gente consegue trabalhar respeitando todos os princípios do Dublin Core, todas as características e também adaptando ao contexto institucional, né? Então, a gente tem tudo isso aqui estabelecido dentro do nosso perfil de aplicação. E aí algumas diferenças, tudo bem, gente? Antes de ir para o Mark. Oi, Felipe, eu tenho uma dúvida. Pode falar. É que assim, eu trabalho no IBGE e a gente está implementando o DSpace lá. E assim, eu vejo algumas instituições, você botou o Dublin Core qualificado, que qualificam assim, o DC, quem é o orientador, né? Essas especificidades que a gente vê também no MARC, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo instituições que indicam no próprio conteúdo, por exemplo, o nome do autor, a função que ele exerce. Por exemplo, fulano foi um conteudista, aí bota uma vírgula ou um parênteses, conteudista que está indicando a função no próprio conteúdo do campo. Você não tem um campo separado para aquilo. Você acha que isso é inadequado? O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que eu sou mais da parte da estruturação dos dados, cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que quanto maior, assim, né? Aí tem que ver muita questão das políticas institucionais e tempo também, né? Acho que eu entendo que às vezes a gente tem poucas pessoas para fazer um determinado trabalho, né? E acrescentar muita coisa também dificulta, né? Mas assim, eu gosto de uma coisa bem detalhada, né? Então, conseguir colocar cada informação no seu quadrado, nem que eu tenha que duplicar, qualificar um metadado do Dublin Core ou criar um outro metadado, talvez seria interessante para não ter essas questões, né? De ficar colocando vírgula, ponto e vírgula, outras coisas. Sim. Obrigada. Imagina, obrigado a você, Catarina. A Elaine perguntou, poderia indicar algum livro ou e-book sobre o Dublin Core mais recente? Caso não tiver em português, pode ser em inglês. Eliane, se for questão de história, tem um artigo meu, da Plácida Raquel, eu posso encaminhar também. E eu recomendo entrar no site do Dublin Core, né? Acho que a gente não tem muito material, né, didático sobre o Dublin Core, que aí foi muito a minha proposta dessa oficina, né, fazê-la, né, por conta disso, que a gente não tem muita discussão, muito material sobre o Dublin Core, tanto nacional como internacional também são muito poucas, né, eu geralmente, quando tem, eu geralmente recomendo utilizar aqui o site do Dublin Core, que vai ter todas essas orientações. Já vou mandar no chat aqui. Que vai ter todas as orientações sobre o Dublin Core. Tá? E como está em HTML também facilita, se quiser colocar um traduzir também, acho que ele facilita bastante, né? Então tem tudo aqui, né? Todas essas questões do Dublin Core simples qualificado, né? Então vai estar tudo descrito aqui, tá bom? Completinho. Mas eu também depois eu mando para vocês, tá?
Pode deixar, Angela. Eu mando também o artigo. Depois, quando eu mandar as coisas, eu posso até pedir para o pessoal do evento compartilhar. Catarina, pode falar. Ah, sim, mais uma dúvida que você foi mostrando, assim, os qualificadores, né? Tipo, principalmente do autor, né? E eu vi que teve um momento que você usou o created e o contributor, né? E eu vi que lá no vocabulário do Dublin Core aparecem os dois, assim, mas eu também vejo isso. Tem instituição que usa só o contributor, ponto autor, e vai especificando o contributor, não usa mais, a maioria que eu vejo, né, não usa mais o created, assim, eu queria saber o que você acha disso. Assim. Então, isso eu acho que vem muito mais da configuração do DSpace, né, como essas instituições geralmente usam bastante o DSpace para a descrição dos objetos, isso acaba sendo mais configuração do DSpace. Tá? Então, ele já tem algumas propostas de qualificadores para a descrição dos objetos. Né? Então, por isso acabou ficando, começou no create e depois foi para o contributor. Ah, tá bom. Obrigada. Não tem nada. Esqueci de comentar isso daí. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, já estamos vencendo aqui, né? Acabando aqui, né? Alguma diferença sobre o Dublin Core e o MARC, né? Então, a gente vê muito que o MARC ele é voltado para as bibliotecas, né? Então, ele está estruturado em campos, subcampos, indicadores, cobre grande parte dos elementos bibliográficos, né? Ele tem uma grande exaustividade na descrição, né? Já o Dublin Core, ele tem ele é utilizado no Dublin Core simples, né? Tem o qualificado, tem a questão dos perfis de aplicação, que é essa flexibilização da instituição, tem maior flexibilidade na construção da sua descrição, tem a sintaxe independente, né? Você não precisa seguir uma sintaxe XML, HTML ou XHTML, você pode usar qualquer sintaxe que seja necessária para a descrição dos seus objetos dentro do seu sistema de informação, né? Isso é muito mais parte computacional, e a facilidade de interoperabilidade, né? Então ele tem essa questão da proposta dele de ser semanticamente interoperável para qualquer domínio. Isso, acho que isso é um grande recurso, né, na hora de a gente procurar documentos e recuperar documentos, objetos dentro da web, né? Aqui é mais uma correspondência, acho que da Library of Congress, adaptações minhas, né, sobre a questão do Dublin Core simples qualificado e o MARC, né, então se vocês quiserem depois vai estar tudo no slide, né, então comparando, analisando alguns comentários que o pessoal da LC fizeram em relação à questão do criador, né, e aí vai depender muito da questão da necessidade da institucional, né, então se utilizar determinados vocabulários controlados, por exemplo, o TGN, pode ir para um assunto específico, né? Então é legal utilizar isso também, né? Facilita bastante na hora depois desse processo de interoperabilidade. Né? E aqui tudo, relações. Bom, em relação aos benefícios e limitações do Dublin Core, né? A gente tem como benefícios, né? Tem a simplicidade, criado por recursos digitais, ele é interoperável super tranquilamente no ambiente web, né? Ele é recomendado pela OAI, né, que é o Open Archives Initiative, que é a principal iniciativa de arquivos de objetos abertos, né? Entre as limitações, ele tem pouca exaustividade nos seus elementos simples, né? Ele não foi feito para o domínio bibliográfico, ele foi feito para o domínio web no contexto geral, mas, no meu ponto de vista, isso não restringe poder ser utilizado no domínio bibliográfico, né? Como a gente vê muito bem utilizado nos repositórios digitais, nas bibliotecas digitais, né? Alguns elementos eles podem ser utilizados para diversas informações, né? Então isso a gente pode ter um problema ali, por exemplo, na descrição, né? Como que eu vou definir um resumo para o financiador, né? Então, às vezes isso pode dificultar um pouquinho a semântica, né? O entendimento da semântica nesses contextos. Em relação ao MARC, né, então, os benefícios, ele é específico para a biblioteca, então eles não vão ter muito trabalho para estabelecer orientações, diretrizes de uso no uso do MARC, né, porque ele tem uma exaustividade muito grande da descrição desses objetos, ele cobre grande parte dos elementos bibliográficos, né, então, às vezes é uma coisa ou outra que eu preciso adicionar, e aí vai para aquele campo 900 lá, né, ou sempre no campo 9x, alguma coisa, né. Entre as limitações, ele é muito complexo,
né? Ele tem uma estrutura baseada em campos e subcampos que dificulta muito o processo de interoperabilidade, a gente falando de contextos abertos, né? E a dificuldade de aplicação em tecnologias web semânticas. Né? Então, como ele tem uma tecnologia da década de 60, ele não está compatível ainda com essas realidades das tecnologias atuais, como a gente tem RDF. Eles fizeram uma proposta de marketing XML, mas ela é bem complexa. Se a gente for ver o registro do marketing XML, é gigantesco, né? E aí, para o sistema, para o robô de busca, ler todo esse marketing XML leva tempo também, né? E a ideia é a gente ter uma coisa mais simplificada nesses processos, né? Bom, e aí mais um exemplo aqui, né? A partir de um registro, daquele registro lá que eu apresentei em Dublin Core, né? Aí, o repositório da Unesp lá, ele tem um processo, né, de transformação daquele registro em Dublin Core, e aí encaminha para o catálogo da Unesp também, para ser recuperado na Unesp, né? Como a gente tinha bastante dissertações impressas, né? Então, como a gente fazia, né? Havia um processo de autoarquivamento das dissertações desses objetos, né? Então, fazia todo esse processo dentro do repositório, né? E aí, quando a gente tinha o documento impresso na biblioteca, como esse registro já tinha sido descrito, catalogado, revisado por bibliotecários, né? Era só puxar esse registro do repositório institucional da Unesp para o catálogo da Unesp. Né? Então, isso facilitou bastante o processo das bibliotecas quando foi implementado nessa questão do autoarquivamento, do repositório, o próprio autor fazia a descrição, aí o bibliotecário revisava esse processo, e aí depois esse registro era migrado para o registro MARC 21 e depois para o catálogo da Unesp. Né? Então isso era muito bom, porque não precisava fazer uma nova revisão, né? Era só adicionar o item lá e já estava tudo certo. Né? E também não precisava descrever novamente. Aqui de novo um pouquinho mais do registro completo. Bom, gente, aqui tem alguns exemplos aqui de geração de registros do Dublin Core, que eu gosto de usar também para ensino das aulas, né? O Dublin Core Generator é bem bacana, bem tranquilo de ser utilizado. Tá? Quem quiser praticar um pouquinho, né? Ele não é um sistema, não é um software, tá? Que você vai descrever o seu conjunto de dados das bibliotecas, dos arquivos dos museus, tá bom? Isso aqui é mais um exemplo de descrição de como que fica. Eu quero conhecer um pouquinho mais, treinar, praticar, fazer algumas descrições, ele já gera o metadado aqui em Dublin Core da forma que você quer. Né? Isso aqui é muito bem utilizado, principalmente para blogs, né? Para sites e blogs que querem fazer a descrição para recuperação dos seus sites dentro do domínio web, né? Pelo Google, pelos buscadores. Então isso aqui era muito fácil, né? É bacana essa ferramenta porque ele vai gerar o Dublin Core aqui para ser implementado no seu site, no seu blog, para ser recuperado pelos robôs de busca. Né? Mas é legal, a gente trabalha isso em sala de aula, né? Lá no UNB, eu passo para os alunos fazer uma descrição de uma notícia e de um livro, né? Uma coisa bem simplificada, né? Para eles terem começar a ter um pouquinho mais de contato com essa questão da parte da descrição, da representação. Né? Então, essa ferramenta aqui ela é mais para estruturação, mas aí você vai precisar mais do software, tá, Robson? Que perguntou, né, se existe alguma ferramenta específica como o MarkEdit, né? Isso vai depender. O MarkEdit ele trabalha com o Dublin Core muito bem também, né? Mas também vai depender muito do software. Tem o DSpace, o Atom, né? Tem vários. Aí vai depender muito do software que você vai estar trabalhando. Tá? Tem bastante software que trabalha com isso, com manipulação dos metadados em Dublin Core. Né? A Rafaela comentou, por acaso o senhor conhece alguma biblioteca digital que utiliza Dublin Core em RDA? Ainda não. Né? Gostaria de ver, mas eu desconheço. Tá, Rafaela? A Letícia, excelente oficina. Eu tive contato com o Dublin Core na graduação em 2002, como disciplina optativa, bacana, muito produtiva. Tá. Então, só finalizando aqui, então. A gente não tem perguntas mais alguma pergunta em relação ao conteúdo. Opa.
Aqui é um exemplo de descrição, tá? Que eu fiz aqui, que eu fiz aqui para explicar um pouquinho os elementos, a estrutura do XML do Dublin Core, né? Tem aqui as referências, tá, gente? Algumas referências da oficina, tá? Mas eu me comprometo a colocar junto também as outras referências, tá? Aqui a Erika colocou, não foi fácil mapear o que tinha no DSpace para o marketing. Tentamos prever várias situações para que não ocorresse erros graves nas tabelas que temos. É um processo bem complexo, tá, Erika? Eu gosto de trabalhar nessa parte de mapeamento de metadados, né? Mas as coisas têm que estar muito bem descritas, né? Muito bem estabelecidas, né? Eu acho que assim, deu certo no repositório da Unesp, porque a gente tinha tudo isso muito bem documentado e era muito bem controlado. Né? Não entrava dado nenhum sem passar por um controle de qualidade ali para um bibliotecário. Né? A Natália perguntou onde que estão disponibilizados os slides, eles vão ser publicados no repositório da FEBAB, tá bom? Paula, obrigado. Luciana, obrigado. Gente, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Luciana, pode falar. Felipe, eu queria te perguntar uma coisa aqui. Se você tiver, ótimo. Se não tem problema. Eu estou em 2 projetos de áreas diferentes aqui na UFG. Um é na área da música e outro na área da saúde. E o objeto da música é disco vinil. É disco vinil do Museu de Imagem e Som aqui do estado de Goiás. E aí, então, para definir os elementos de metadados dos rótulos, eu utilizei o LRM. Tem aqui o trabalho do Marx, né, que ficou muito bom, tal, ele fez a adaptação do LRM. E o objeto da área da saúde são imagens digitais. Eu estou no momento de definir, então, o padrão de metadados, mapeando ali as propriedades. Você recomendaria, qual padrão de metadados você me recomendaria para essas 2 áreas? Ou você acha que, porque assim, o Dublin Core, ele ainda é bem geral, né? Ou você acha que a melhor opção nesse caso seria um perfil de aplicação? Luciana, eu não conheço muito aprofundado a questão da área de música, de vinil, tá? Mas, assim, é uma possibilidade o uso do Dublin Core, você criar um perfil de aplicação ali, você pode utilizar, se apoiar no RDA, pode se apoiar na ACR para a construção desse perfil de aplicação, né? Que aí são instrumentos muito bem estabelecidos, né, já na área, né, que vão auxiliar muito bem essa questão dos metadados, né? E aí que você vai precisar de um formato para suportar essas informações, né? Então, eu acho que assim, é uma opção, eu acho que seria uma opção usar o Dublin Core para descrição, e aí faz adaptação a partir da necessidade que vocês verem, né? Na área da saúde de imagem, tem o trabalho da professora Ana Carolina, né? Muito bom, diga de passagem. Era Kathleen? Isso, minha esposa. Tem os trabalhos dela, dissertação, as teses. Trabalhava na área da saúde. Dados, pesquisa, né? Também. Então, mas a gente está trabalhando com imagem, né? Você comentou de imagem, né? Claro que assim. A área da saúde é imagem. Isso, então, você vai precisar identificar os elementos necessários para a identificação da imagem, né? Primeiro, e o segundo, você vai precisar identificar quais são as necessidades da saúde para a recuperação da imagem, né? Eu partiria. Dá uma olhada no trabalho da Carolina. Eu acho que tem muita coisa que vem da parte da oncologia, se eu não estou enganado. Tem a tese, depois eu te mando, depois a gente pode até conversar mais com calma, tá, Lu? Tem o trabalho da Morgana, que é da UFES, ela fez doutorado com a Annalise Batista, e ela trabalhou com essa questão da imagem, da descrição de imagem. Eu acho que ela criou um perfil de aplicação para a descrição de imagem oncológica, acho que é isso. Imagens médicas, né? É câncer de boca. Oi? Esse aqui é câncer de boca. Então, dá uma olhadinha. Acho que no evento do Dublin Core, nos eventos dos anais do Dublin Core, deve ter muita coisa bacana. Tá? Vou ver. Depois a gente conversa certinho com calma.
Tá? Eu mandei aqui no chat aqui o link do artigo nosso, de definição de metadados, mas sugestões para a gente conseguir estabelecer metadados quando a gente tem essas questões específicas, né, tem um recurso novo, o que eu vou fazer, quais são os metadados necessários, e ali a gente tem todo esse processo de orientações. Olha, verifique os padrões de metadados utilizados, faça um mapeamento desses padrões, identifica quais são as necessidades dos usuários, quais são a questão do perfil da instituição, tá? Então, acho que tem toda essa proposta aqui nesse artigo. Certo? Obrigada, Felipe. Imagina, obrigado a você. Gente, mais alguém tem alguma questão, mais alguma pergunta? Agradeço aí a todos pelos elogios aí da oficina, agradeço muito pela participação de todos. Acho que não temos mais dúvidas. Ali o Robson colocou, né, o índice ali, né? Áreas musicais. Entre contato com o Thiago Murakami, sempre bacana, né? Estamos criando uma biblioteca digital para discos da ECA. Falou para entrar com o Thiago Murakami. O Murakami também é muito bacana, né? Ele é muito acessível também. Né? Colega nosso aí. Bom, gente, então agradeço a todos pela participação e a paciência para ficarem até o final, né? É sempre um prazer muito grande para mim trabalhar um pouquinho da Dublin Core. Eu gosto muito dessa questão do Dublin Core. Acho que a área entende... o Dublin Core é muito incompreendido na área, né? Então, espero que tenha colocado um pouquinho mais o Dublin Core como uma opção, né, para vocês, mas eu acho que assim, tem muitas outras opções, é claro, e aí cada instituição tem que avaliar, né, reavaliar essa questão de uso de metadados, né, o que vai usar, o que não vai usar, né? Então, acho que era isso, gente. Então, agradeço a todos, e qualquer coisa, podem mandar um e-mail também, se precisar alguma coisa, estou à disposição, o que for preciso, tá, gente? Obrigado a todos, obrigado a FEBAP também pela oportunidade aqui, e até mais outra oportunidade de evento, quem sabe presencial, gente. Tchau, tchau.